antes de tudo, eu queria dizer que assim, é um prazer estar aqui falando para a grande parte aí dos alunos aí da Federal. Nayara me falou que são de vários cursos diferentes, né? E que todos eles têm em comum aí a cadeira de legislação ambiental. E eu tive também, né, a cadeira, e eu posso dizer já de antemão que na ocasião, né, acho que eu não dei a devida atenção para a importância do tema, né? Porque hoje eu trabalho, né, com licenciamento ambiental, né? Eu trabalho na Copel, né? Eu sou engenheiro florestal da Copel e dentro dos processos ali a gente, enfim, envolve diretamente a legislação, né? Eu vou mostrar para vocês na prática, assim, por que é importante, né? E explicar um pouquinho também como que funciona essa estrutura, porque eu acho que isso ninguém explicou, né, antes, e eu tenho desenvolvido ao longo do tempo aí umas técnicas de ensino, tentando esclarecer para fazer com que as pessoas entendam, enxerguem de fato aí como que a gente estuda, como que a gente aprende, né, esse assunto que é meio espinhoso, né, pô, a legislação é meio chato de estudar, né, só que ela é essencial. Então a gente meio que tem que, vamos dizer assim, é um mal necessário, né? Se for ver assim, né, nos assuntos todos que existem nos cursos, e sobretudo com licenciamento ambiental é uma base essencial assim para você poder trabalhar com licenciamento ambiental. Então na palestra de hoje eu vou falar justamente esse vínculo, essa amarração, né, entre o licenciamento ambiental e a legislação, tá? Então, esse é o tema da palestra de hoje e, paralelo ao trabalho que eu tenho na Copel, né, eu tenho também um projeto pessoal onde eu ensino sobre licenciamento ambiental na internet, né, nos canais aí. Então, para isso, eu criei um projeto, né, que chama-se Formação Ambiental. Tá? Então, é um pouco também disso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, só para me apresentar, né? Então, deixa eu ver como é que eu vou passar aqui. Aí, agora sim. Então, essa é a minha missão com esse projeto que eu criei, né? Por que eu fiz isso? Porque eu vivenciei um processo de licenciamento ambiental na prática por muitos anos. Eu vou trazer umas fotos aqui para ilustrar um pouquinho para vocês. E daí, diante de tanto conhecimento que eu adquiri, e por gostar de falar também, por gostar de apresentar, de dar aula, da palestra, uni o útil ao agradável e criei esse projeto para ensinar. Então, a minha missão com esse projeto é transformar mesmo a vida de profissionais, né, estudantes e profissionais aí da área ambiental. No falar ambiental, são de todos os cursos que de alguma forma tem vínculo, né, com o licenciamento ambiental também, por meio de treinamentos que forneçam conhecimento técnico e o embasamento jurídico. Então eu acho isso realmente extremamente importante. Eu aprendi na marra a trabalhar com isso e vejo hoje a importância disso, né? E de fato, né, com conhecimento técnico, embasamento jurídico e com o licenciamento ambiental, é a base para a gente poder trabalhar o famoso conceito aí do desenvolvimento sustentável, né? Daí o projeto Formação Ambiental, então tem um canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, né, que tem, aliás, já convido todos vocês, toda terça-feira, às 8h30 da noite, eu dou aulas lá, gratuitas, né? Sempre sobre um tema específico de licenciamento ambiental. Então o canal, né, além dos vídeos que eu posto lá, tem também as aulas, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, né? Tem o perfil daí no Instagram, sempre aí o Formação Ambiental, né? Joaquim. Tem no Face também, lá uma página que eu também posto bastante conteúdo. Tem um site, que também lá no site até, né, seria bem bacana se o pessoal depois desse uma olhadinha lá. Tem material para baixar, bem bacana também, chama-se www.formaçãoambiental.com.br, né? Lá tem um e-book para baixar, que eu escrevi sobre dicas de como trabalhar com licenciamento ambiental. De tempos em tempos eu abro a inscrição para um curso online, né, que eu desenvolvi, que eu criei também, que é um curso bem completo, com várias aulas também sobre licenciamento ambiental. E agora, ultimamente, comecei um projeto aí que é formar a comunidade do Formação Ambiental, onde todas as quartas-feiras, quem é aluno, eu faço mentoria em grupo e a gente trabalha com várias técnicas de ensino à distância, de ferramentas ágeis, para construir processos de licenciamento ambiental.
Então não tem desculpa, né? A pessoa quer aprender a trabalhar com licenciamento ambiental, tá aí, tem uma formação ambiental, tá? E a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês é essa, né? Eu sempre gosto de falar assim, ó, vou usar o tempo de vocês aí, talvez, não sei, vai passar um pouquinho aí do planejado, né? 1 hora, né, que era esperado, mas a mensagem que eu quero chegar lá no final dessa palestra hoje é essa, que o embasamento jurídico é um dos tripés para aprender a trabalhar com licenciamento ambiental. Então vamos ver se eu vou conseguir atingir essa missão aí, essa mensagem lá no final. Tá? Então, meu nome é Joaquim, é com CH mesmo, é um nome alemão, né? Meu avô veio da Alemanha também, se chamava Joaquim, sou engenheiro florestal, fiz mestrado em conservação da natureza, tanto o curso de graduação quanto a pós-graduação, o mestrado eu fiz na UFPR. Já há 10 anos aí atuando com implantação de grandes projetos do setor elétrico, né? Trabalho na Copel, como eu falei, né, coordenando programas socioambientais, né? Hoje eu estou como gerente de implantação de obras, trabalhando bastante com gerenciamento de projeto, na metodologia do PMI, PMBOK, gestão de cronograma, gestão de equipes, enfim, bastante coisa. E o projeto Formação Ambiental, que é essa iniciativa pessoal, né, onde eu dou aulas aí na internet. Então aqui foi a minha história, né? Eu comecei aí, bem dizer, em 2010, trabalhar com licenciamento ambiental, né, no Paraná, numa usina hidrelétrica aqui. Passado 2 anos, em 2012, eu recebi um convite para assumir a coordenação da implantação de uma usina hidrelétrica na Amazônia. Fica lá nessa região aqui, ó, na divisa, município de Colíder, aqui no norte do Mato Grosso, na divisa do bioma cerrado com o bioma amazônico, né? E uma região que é relativamente recente, assim, nova, né? As cidades ali com 30, 40 anos, né? E tem o rio Telespires lá. Então esse rio Telespires, né, quando a gente estava começando a ir para lá, em 2010, né? Foi licenciado, foi licitado, foi um leilão. A Copel, no caso, ganhou nessa década de 2010 a 2020 foram 4 empreendimentos hidrelétricos que foram construídos nesse mesmo rio, né? No qual um deles, que é esse que eu coordenei, a usina hidrelétrica de Colíder. E então, assim, a implantação de um programa, de um projeto desse porte, assim, precisou, né, ter assim diversas atividades de campo relacionado a diversos programas socioambientais, programas do meio físico, do meio biótico, do meio socioeconômico. Aqui a gente aqui acompanhando uma vistoria de campo do órgão ambiental da SEMA, nas áreas de recuperação lá, de plantio, né, de recuperação da APP. Aliás, até aqui é uma curiosidade, né? Aqui a gente está com uma técnica aqui que a gente começou lá de recuperação de área degradada por meio de um sistema de plantio com semente, né? Um sistema chamado Muvuca, talvez algumas pessoas aqui já ouviram falar, onde a gente prepara a área, né? E daí vem com plantio de sementes. E uma das sementes que é para ajudar também na recuperação é o feijão guandu, que são esses indivíduos aqui maiores, né? Que eles têm uma vida aí meio mais rápida, aí de 1 a 2 anos, e preparam um ambiente, fazem um microclima bem interessante, e essa técnica ela barateia muito o custo de implantação de áreas degradadas, assim. E enfim, daí também nossa, foi muita coisa, né? Porque imagine, para criar um reservatório, né? Como aqui estava já formando o reservatório, um reservatório enorme de praticamente aí 18 mil hectares, né? A gente teve que fazer uma supressão da vegetação, corte, muitas áreas, né? Dessas áreas todas aí que foram alagadas, uma parte somente com vegetação, mas daí teve todo o trabalho também de resgate de flora, de resgate de fauna, resgate arqueológico, enfim, a gente contratava as empresas para isso, né? E coordenava isso, porque as empresas executavam em campo, a gente fiscalizava, pegava os relatórios, gerava um relatório próprio e fazia o relatório para o órgão ambiental para ir atendendo as condicionantes do processo de licenciamento ambiental, né? Então foram praticamente 5 anos, né, que eu fiquei lá, muitas reuniões com o órgão ambiental, mas muitas reuniões mesmo, e aqui vai um ponto muito chave da importância da legislação ambiental, né? Eu já vou chegar lá, né, explicar um pouquinho assim, o embasamento ali, qual lei que fala, mas eu queria dizer para vocês que ao se relacionar com um órgão ambiental,
Você tem um técnico, né, do empreendedor, vamos chamar assim, e tem um analista, né, que é um técnico pelo lado do órgão ambiental. E o órgão ambiental, a missão dele, o objetivo dele é atender a legislação, né, dizer o que a legislação está exigindo ali, cobrar do empreendedor. Né? Só que em diversos momentos, ao longo de um processo de licenciamento ambiental, o que acontece? Existem discussões técnicas, né? E às vezes você se depara com situações onde não tem um acordo, né? Olha, não chega num consenso. Qual que é o fiel da balança nesse caso? É a lei. Né? A lei é o fiel da balança, onde uma discussão técnica puxa para um lado, puxa para o outro, e o que está escrito numa lei, numa legislação, é o que acaba pondo ponto final em algumas discussões. Olha, é isso que está colocado na lei, nós temos que seguir isso. Ah, mas você vai ter que fazer aquilo lá, mais aquilo. Não, mas o que a lei está exigindo é isso. Então, às vezes, nós éramos cobrados por parte do órgão ambiental com base na lei e às vezes a gente justificava determinadas atividades com base na lei também. Então, isso daí é extremamente importante você conhecer qual o teor, né, da legislação que você está trabalhando para poder estar sempre amparado ali, né? Então, aqui só para ilustrar então um pouquinho, né, dessa minha jornada, né? E vamos lá, né? Falando de licenciamento ambiental, né? Tem que trazer aqui, acho que é interessante a gente trazer da onde que veio o conceito, né? Ele na verdade ele veio da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981. Mas depois, em 2011, teve uma lei importante, que é a Lei Complementar 140, e até tenho um gráficozinho depois para explicar um pouquinho a estrutura, como é que funciona, onde que ela se encaixa na estrutura da hierarquia das leis, mas e ela acabou atualizando assim, né? E hoje o que se tem como conceito, né, básico aí é que é um procedimento administrativo, mas eu não quero que vocês leiam, não quero que vocês decorem, né? Precisa entender o que é. Então, o que é um procedimento? Aliás, eu até vou passar para o próximo e depois a gente pode voltar aqui, mas prestem atenção nas palavrinhas que estão sublinhadas. Então, procedimento administrativo, recursos ambientais, poluidores e degradação ambiental. Gravou essas palavras-chave, vocês vão entender o que é o licenciamento ambiental. Basicamente, né, vamos lá, ele é um procedimento administrativo. O que é um procedimento administrativo? Né? Vamos imaginar a raiz da palavra até, né? Ela é algo que começa e tem um caminho aí, né? Ela não é um ato, né? Uma licença ambiental é um ato administrativo, é um papel que é emitido e naquele momento se emite uma licença ambiental. Só que um licenciamento ambiental, ele começa com um protocolo inicial, um pedido inicial ali, e ele vai seguindo um caminho que praticamente começa com o protocolo, depois você vai ter que ir atendendo as condicionantes, vai ter que ir relatando, fazendo relatórios técnicos e sempre vai alimentando esse procedimento, né? Você vai instruindo o processo com novos documentos, certo? Então, o licenciamento ambiental, pessoal, ele é algo que não tem fim. Por quê? Porque ele começa com um pedido de uma licença, aí o órgão ambiental apresenta o que você tem que falar, né, o que você tem que estudar, você vai lá, estuda, apresenta os documentos do estudo, daí ele vai lá, analisa, ele fala, olha, então com base nisso que você apresentou aqui, sim, agora pode emitir a primeira licença, a licença prévia, né, geralmente para os casos onde precisa 3 licenças, né. Até existem situações onde não é necessária a emissão das 3 licenças, apenas uma pode representar as 3, né? Que é a licença ambiental simplificada, por exemplo, né? Ela tem o papel das 3. E daí você vai atendendo sempre o que o órgão vai pedindo e vai apresentando novos documentos. Então ele vai sempre sendo alimentado. Por isso que é um procedimento administrativo. Administrativo porque é o órgão ambiental, ele representa a esfera administrativa, né, do governo ali, e no caso é o órgão ambiental, né? Então vamos lá. Ele é um procedimento administrativo conduzido aí por um órgão ambiental, né? Aí aqui está a figurinha do IBAMA na esfera federal, o EMA seria o órgão estadual do meio ambiente e órgão municipal do meio ambiente. Então pode ser que seja, dependendo do porte do empreendimento, do tipo, do impacto, pode ser que seja licenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pode ser que seja Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou até mesmo IBAMA.
né? Tem regra para isso, está na lei, né? A lei tem uma lei lá que fala em que situações, né? A lei que botou um fim em várias dúvidas, discussões, né, anteriores, que não se sabia, né, se ia ser o IBAMA ou um órgão estadual, foi a Lei Complementar 140 de 2011, que determinou ali a competência dos órgãos, né? Então, por isso que é importante a gente ir conhecendo aí o nome de algumas leis e depois, né, vai anotando aqui agora e daí no dia seguinte vai lá, dá uma buscada, dá uma pesquisada, porque são documentos, são legislações que são marcos, que acabaram colocando pontos em algumas dúvidas, no ponto final em algumas discussões que antes tinha bastante, né? Aliás, hoje, né, Nayara, como a gente está falando de legislação ambiental, já posso dar um spoilerzinho aqui que a gente vai falar um pouquinho também do PL 3729, tá? Que é esse projeto de lei que trata da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, né? Se o pessoal aí estiver acompanhando aí, já é um projeto muito importante também e acho que tem espaço aqui para hoje para a gente também discutir um pouquinho, tá? Então vamos lá, procedimento administrativo, né, conduzido por um órgão ambiental e que visa ao longo desse processo, né, emitir licenças, certo? De certa forma, ele tem o órgão ambiental, ele vai dando passos, né, dentro do que a gente chama de rito processual. Então existe um rito processual para que isso vai acontecendo, né? Tem um momento para cada lei, para cada licença que vai sendo emitida e depois que você recebe a última licença onde o empreendimento começa a poder operar, ele continua sendo monitorado e sempre vai ser renovado. Por isso que o licenciamento ambiental não tem um fim. A não ser que é lógico, o empreendimento vai ser finalizado, vai ser desmobilizado, vai ser, né, demolido, e daí não tem mais porquê, faz um termo de encerramento e encerra, mas sempre vai ter a continuidade, né? E aqui são exemplos de situações onde se precisa de licenciamento ambiental. Então, se por acaso eu tiver a utilização de um recurso natural, eu preciso de licenciamento ambiental. Então, se vai precisar construir uma usina eólica, né, está utilizando o recurso natural, o ar, né? Se eu precisar de uma usina hidrelétrica, uma pequena central elétrica, de que tamanho que for, eu estou utilizando um recurso natural, água. Eu estou utilizando para gerar um benefício para o empreendimento, para gerar como fonte de insumo. Então, eu preciso tirar o licenciamento. Se eu usar qualquer recurso, eu preciso de licença. Só isso? Não, tem mais duas situações onde eu preciso de licenciamento ambiental. Quando eu tiver algum tipo de degradação, se eu causar algum tipo de degradação, então a supressão da vegetação é um tipo de degradação, né? A escavação, a abertura de um acesso, qualquer coisa que eu vá causar uma degradação no meio, e é muito simples, né? Qualquer coisa que você vai construir, praticamente você vai ter que passar uma máquina para abrir um acesso lá, vai precisar de alguma licença, de alguma autorização para isso, né? Ou ainda se eu tiver poluição ambiental, então emissão de poluentes, né? Se eu precisar fazer algum tipo de lançamento, eu vou precisar de licenciamento ambiental. Quase tudo a gente precisa, certo? Agora, vai depender um pouco da questão do porte, porque há situações onde eu possa ter a dispensa do licenciamento ambiental. Ele é um porte tão pequeno que a gente chama de insignificante. Nesse caso, você não só estaria dispensado, mas você é obrigado a pedir a dispensa, tá? Então existe esse artifício também para alguns tipos de empreendimentos que não se enquadram no porte mínimo de licenciamento. Eles podem solicitar a dispensa de licenciamento ambiental, que é um documento emitido pelo órgão ambiental também, e é um tipo também até de serviço, de trabalho aí para os consultores, porque muitas vezes, né, muito comum aí no meio rural, né, nas propriedades rurais, que por algum motivo precisam acessar algum crédito agrícola, os bancos, né, para fazer qualquer tipo de financiamento, eles exigem uma licença ambiental ou até mesmo a dispensa do licenciamento ambiental. Então, às vezes é importante conhecer o rito de como tirar uma dispensa, porque pode ser que para uma propriedade você vai também oferecer esse tipo de serviço. E eu gosto de falar aqui para vocês, muitos aqui, né, já estão aí talvez aí para se formar, para começar a trabalhar,
e a universidade, geralmente, a faculdade, acaba às vezes não preparando muito para ser um empreendedor, para a gente ir atrás de serviço, né? Isso eu percebi comigo, né? Quando eu me formei, eu senti essa necessidade também. Falei assim, pô, mas eu acho que eu não conseguiria ir atrás aí de serviço, prospectar serviço. Eu vou atrás de uma empresa. Então, é muito isso. Só que eu tenho feito bastante contato com muitos estudantes e falado que, olha, você já pode começar até a trabalhar com licenciamento ambiental, mesmo antes de estar formado, mesmo antes de estar formado. Por quê? Porque você não vai precisar, você não vai poder talvez assinar alguma coisa, né? Mas você pode sim entender quais são os documentos que precisam, buscar essa documentação, né? Ir atrás, juntar elas e montar um processo e protocolar no órgão. Muito provavelmente você vai precisar de um suporte de alguém que esteja formado para assinar como responsável técnico, mas o trabalho burocrático e administrativo de juntar tudo isso, qualquer um pode fazer já. Tá? Então, isso Joaquim, assim, deixa eu diga lá. só fazer um complemento na tua fala. Diga lá. Justamente quando estávamos na graduação, não tínhamos nenhum viés no lado empreendedor ou algo que pudesse nos dar um norte, né? Um caminho ou até mesmo uma possibilidade. Exato. Porque ninguém garante que depois que todos vocês estejam formados, vai ter emprego para todo mundo, né? Em muitas situações, vocês precisam criar seu próprio emprego. E criar seu próprio emprego seria abrindo seu próprio negócio, uma consultoria, algo do gênero. Então, na Federal do Paraná, hoje nós temos um programa chamado Garage. Olha Tá? aí, ó, que legal, Começamos né? no segundo semestre do ano passado, já estamos na segunda edição agora, e o intuito é justamente esse. Se você tem uma ideia de abrir um negócio, esse é o pré-requisito para entrar no Garage. A ideia é que durante um semestre você vai recebendo as informações necessárias para você ir desenvolvendo a sua ideia, para que no final do semestre você esteja apto a abrir seu próprio negócio. Então, é uma Muito bom. parceria que a Federal do Paraná fez junto com o Sebrae. É um encontro semanal, em que a cada encontro vocês vão recebendo orientações de como ir desenvolvendo sua ideia até que ela realmente ganhe corpo e vire uma empresa, né? Que você possa sair dentro desses 6 meses com um CNPJ ativo. Bom, só um parênteses aí Nossa, na tua fala. perfeito, perfeito. Fico muito feliz de receber essa notícia, essa informação, né? Porque o potencial que assim os profissionais têm aí, os estudantes e os profissionais têm no mercado ambiental, de consultoria ambiental, sobretudo para atuar com licenciamento ambiental, é enorme, enorme, é gigantesco, a demanda é impressionantemente grande. Eu, só para vocês terem uma ideia, né, a minha vivência que eu tive lá no Mato Grosso, tinha muita gente que, né, não tinha ideia ainda de como que eram feitas as coisas, o processo de licenciamento ambiental, né, demandas assim de cidades que são relativamente novas, recentes, e que precisavam de vários tipos de serviços. Sim, tem cursos lá também, né, tem mercado, tem gente também atendendo, mas eu posso dizer para vocês que assim a demanda está em todos os municípios do país, né, nos 5.000 e tantos municípios que nós temos, né, nos estados e até mesmo aí em processos de licenciamento ambiental tocados pelo IBAMA. Tá? Então, olha aí, ó, a oportunidade que a Nayara falou é uma coisa bacana para começar já a enxergar e não precisa se formar para você virar um empreendedor, né? Para você começar, você pode começar já desde já. Tá? Então eu espero que com essa palestra aí também seja um gatilho, aí, um estímulo aí para vocês também ir Lógico. atrás, né? Legal. Então, eu não vi se temos alunos de fora também da Federal, mas esse programa que eu falei é na Federal do Paraná. Eu coordeno esse programa para os alunos voltados, ou para a temática voltada para o agronegócio. Legal. E a partir do semestre que vem, eu estou puxando o mesmo programa para a PUC. Opa! Começamos agora em agosto, né? Se alguém que é aluno da PUC e tiver interesse, então o mesmo programa que acontece na Federal vai acontecer na PUC a partir de agosto desse ano, né? No segundo semestre. Não me deixa esquecer que eu tenho que fazer uma divulgação de um curso que vai ter em julho aí, hein? Pode deixar que eu lembro. Me ajuda a lembrar, né? Uhum. É Vou isso desligar meu aí. microfone aqui, fica à vontade. Legal, legal. Então, pessoal, né, resumindo, pô, o que é o licenciamento ambiental? Nada mais, nada menos é do que você prestar um serviço, né, você como consultor, no caso,
para que alguma atividade ou empreendimento que precisa, seja ela construir, seja ela colocar em operação, seja ela ampliar, seja ela, né, você vai precisar se relacionar com um órgão ambiental, vai apresentar as medidas ali, porque o órgão ambiental tem que entender do que se trata, quais são os impactos que vão ocorrer, desde o processo mais simples de corte de uma árvore para abertura de um estacionamento num lote urbano, você precisa apresentar minimamente algumas informações para o órgão ambiental analisar, já é licenciamento ambiental, até a construção de uma usina hidrelétrica, né, dessa que eu trabalhei também, que é um processo também de licenciamento ambiental. Para todas essas situações de uso do recurso, degradação ou poluição, precisa, tá? Então vamos lá, vamos adiante aí, que tem bastante coisa. E o que eu tenho que saber, então, para trabalhar com licenciamento ambiental? Vou precisar conhecer lei, vou precisar conhecer regra, a regra do jogo, da regra do licenciamento ambiental está na lei, está nas resoluções, nas instruções normativas, decretos, que a gente já vai dar uma olhadinha lá também. Eu tenho que entender que existe, dentro do licenciamento ambiental, o que a gente chama de rito processual. É uma sequência de etapas. Eu não posso pular etapas. Eu tenho que seguir essa sequência. Para cada tipo de licença, para cada tipo de empreendimento, de porte, para cada órgão ambiental, né, para cada órgão, teoricamente, tem até um rito processual. Em linhas gerais, todos eles seguem uma mesma linha. Você vai lá, pede uma informação para o órgão te diz o que você tem que fazer, você apresenta os estudos para o órgão analisa, te devolve com uma licença, você atende. Então, por exemplo, tem licença quando você vai fazer um empreendimento, que é de médio, grande porte, que ele é licenciado por 3 licenças. Talvez o pessoal já ouviu falar aí, a LP, a LI e a LO. A licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Quando o empreendimento precisa ser licenciado por essas 3 licenças, a gente chama de licenciamento trifásico. Ele tem 3 fases. Aí você apresenta os estudos, o órgão emite a primeira, a LP. A LP, se você não conhece o rito processual, você como consultor vai falar para o teu cliente, olha, tá a licença, vamos lá, vamos construir. Não pode. A primeira licença, essa LP, ela só te atesta que lá é possível sim construir. Mas antes você vai ter que detalhar quais os programas que você vai fazer. Tá? Então, precisa conhecer o rito processual, que é essa sequência de etapas. Tá? Aí eu tenho que conhecer também a atribuição de órgãos envolvidos. Por quê? Órgãos envolvidos, eu tenho um órgão ambiental como o principal ente ali, né, que vai se relacionar, vai analisar meus pedidos, mas eventualmente existe também os órgãos intervenientes, tá? Quem são esses órgãos intervenientes? São outros órgãos que por algum motivo eles precisam se pronunciar nesse processo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu vou pegar o exemplo de uma usina, então, né, que é o caso ali que eu vivenciei. Eu vou impactar o meio físico, o meio biótico, o meio socioeconômico. Ok. Só que além disso, tem um risco ali, né? Nos estudos foram apontados sítios arqueológicos. Né? Então a presença de sítios arqueológicos me obriga a eu me relacionar com o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural e Cultural do país. Né? Então todo o patrimônio material e até o imaterial, né? Então registros de populações, civilizações antigas, né, indígenas, artefatos de cerâmica, né, ponta de flecha, enfim, tudo que foi de populações antigas são, né, um patrimônio da nossa história, e daí não é o órgão ambiental que vai falar o que você pode e o que você não pode, é o IPHAN. Então eu vou ter que ir lá no IPHAN, bater na porta lá, apresentar um pedido de estudo também. Então você segue um rito até paralelo, né, mas ele é um órgão interveniente, porque quem dá a licença de começar a construir, de começar a operar o empreendimento é o órgão ambiental, né? A gente afetou lá, por exemplo, a BR-163, né? Um trecho do reservatório pegou lá na BR-163. Aí o que a gente faz? Não é o órgão ambiental que vai falar o que você vai fazer, né? Daí, no caso, foi o DENIT, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito ali, ele que falou, olha, você vai ter que apresentar um projeto assim, você vai ter que construir assado, tá? Então, esses órgãos intervenientes, se tivesse, no nosso caso não teve, mas se tivesse população indígena ali, área próxima ali ocorrendo,
eu teria que falar com a FUNAI, tá? Então eu preciso, dependendo da situação, conhecer a atribuição dos órgãos envolvidos. Um que é muito comum aí é a ANM, né? A Agência Nacional de Mineração, tá? Porque tem muitos processos aí que eu vou precisar construir pegar cascalho, pegar areia, enfim, para as obras, né? E esse daí, a autorização mineral, eu vou ter que ver daí com a ANM, né? Outra coisa que eu preciso saber para trabalhar com licenciamento ambiental é onde que estão essas informações, porque elas estão disponíveis, eu só preciso saber encontrar, né? Isso é uma das coisas que eu ensino lá nos cursos, a gente faz bastante exercício prático, assim, e estão lá nos órgãos ambientais, né? Mas essas informações, elas estão geralmente em documentos chamados termo de referência. Tá? Então, se você quer saber como é que licencia aí um empreendimento, uma atividade, uma oficina mecânica, um lavacar, né? Ou até mesmo propriedades rurais, né? Que precisa de algum tipo de autorização, você vai lá dentro do órgão ambiental e procure por termos de referência para atividade e tal. Né? São checklist, um roteiro de documentos básicos aí, de documentos para você apresentar para o órgão. Então você precisa fuçar o site do órgão, precisa entender onde é que está, né? Às vezes não vai encontrar, daí você tem que pegar o telefone, entrar em contato com o órgão, buscar essas informações. E eu sempre falo que não se trabalha com licenciamento ambiental sozinho, não se trabalha. Tá? Você pode até pegar um processo bem simples lá e conseguir tocar, mas assim, praticamente assim, sempre você vai precisar de um network. Não que você vai fazer, que às vezes você não precisa saber, né? Você não precisa saber fazer tudo. Então o que você vai fazer? Você vai terceirizando e vai consultando e vai pegando parceiros, né? Então às vezes para eu fazer uma implantação ali de uma atividade numa propriedade rural, pode ser que eu vá precisar pegar um engenheiro florestal para uma atividade, um biólogo para uma outra atividade, né? Um geólogo talvez para uma outra atividade, até mesmo um sociólogo, dependendo do que eu preciso licenciar. Eu preciso já começar esse network. Tá? Então vocês que estão aí já na boca aí de entrar no mercado de trabalho, network é essencial. Por quê? Porque você precisa às vezes consultar os pares ali para uma cotação de preço, para um serviço que você não faz, você precisa achar um parceiro para fazer algo às vezes, né? Então vai montando aí uma planilha Excel aí, vai abrindo aba por área de conhecimento e vai alimentando ali, ó, quem são as pessoas que você conhece que faz determinado serviço, porque vai ser útil. Banco de dados de network é um patrimônio aí de quem trabalha com licenciamento ambiental. E aos poucos você vai criando uma equipe, você vai, né, tendo confiança mais com uma pessoa ou com outra. Joia? Então vamos lá. Tá aí, o tripé do que eu considero um profissional da área ambiental. Então, assim, trabalho com bastante gente, com todos os profissionais, já trabalhei com várias equipes, assim, mas, assim, todos em comum, de alguma forma, precisam ter esses 3 tipos de conhecimento, que é conhecimento técnico, né, básico, né, todo mundo aprende na faculdade, na universidade, depois de formado você segue se formando, você segue se capacitando, né, que é o conhecimento de cada curso, né, basicamente aí, né, então isso é muito importante, né, às vezes a gente sai da faculdade com a sensação de que não conhece nada, né, de que não sabe nada, né, e eu vou falar para vocês que essa sensação é comum, é super comum a pessoa se formar e falar, pô, não estou preparado, não me sinto preparado para ir para o mercado de trabalho, né? Mas você tem sim conhecimento técnico que está lá guardado, você só não sabe como utilizar ele e você não tem muita autoconfiança, então você precisa despertar isso em você, né? Porque tenho certeza que os cursos aí vão preparando, né? Principalmente aí eu que passei pela Universidade Federal, conheci também vários cursos aí, né? Cursos muito bons e o que precisa é ter ciência de que sim, você tem conhecimento técnico e você vai precisar do conhecimento técnico do seu network também, né? O outro é o embasamento jurídico, que é o tema da nossa palestra de hoje aqui. Então, assim, é essencial, né, para a gente trabalhar aí na área ambiental, você conhecer as leis e as regras do que pode e o que não pode, né? Então, para qualquer atividade, de alguma forma ou de outra, existe alguma lei, né? Para tudo na vida, né? Existe. Então, assim, tem que conhecer o embasamento jurídico para você amparar as suas atividades. E o terceiro é os princípios filosóficos, né? Ou ética, que a gente chama. Que, né, acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Porque situações pode acontecer da pessoa ir para o mercado de trabalho e começar a se deparar com situações, né, antiéticas, né? E assim, acima de tudo, a gente precisa bater
assim, chamar atenção para isso, porque se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer que as coisas melhorem, você já comece desde já atuando com princípios teus, filosóficos, né? Princípios éticos de atuação profissional. Tá? Então, acho que isso vem também de um histórico, né, familiar, mas todo mundo pode também cada vez mais se firmando nesse tipo de embasamento, porque é muito importante, né? Se você se deparar com situações de um cliente que quer te contratar e quer que você não preste determinada informação, omita determinada informação, opa, né? Aí já está começando a ferir um dos princípios éticos e vai ferir um dos embasamentos jurídicos, que tem a lei de crimes ambientais, que se você omitir informação perante o órgão ambiental, você vai ser autuado juntamente com o teu cliente, tá? Então, esse é o tripé, eu acho extremamente importante a gente refletir um pouco sobre isso também, e vamos adiante. O que é isso aqui? Né? Isso aqui é assim, eu não tive isso aqui, eu gostaria de ter tido aí durante a minha universidade e faculdade, né? Como que funciona, pessoal, a hierarquia das leis. Então, estamos falando aí da matéria aí de legislação ambiental, a gente precisa entender que, sobretudo, existe uma sequência hierárquica das leis, certo? Acima de tudo, né, está a nossa Constituição Federal, a lei maior, né, a Carta Magna, e lá que diz o que pode e o que não pode no nosso país, né? Daí, dentro dessa estrutura, né, nós temos ali as emendas constitucionais, tal, mas daí logo depois vem lei, né? As leis ordinárias, né? Então, logo abaixo da Constituição ali estão as leis, né? Daí nós temos também, às vezes, alguns pontos na Constituição que não foram bem detalhados, não foram bem descritos pelo legislador na época. Nossa Constituição Federal é de 1988. E sim, tem lacunas ali e tal. E às vezes a gente precisa complementar a Constituição. Para isso que existe a lei complementar. A gente complementa a Constituição Federal, uma lei importantíssima, as leis complementares, né? E tem as medidas provisórias, daí logo abaixo em nível de importância até e de, né, abrangência, nós temos o que? Os decretos, daí depois dos decretos nós temos as resoluções, depois temos as portarias e as instruções normativas. Tá, mas isso daí não faz sentido ainda para mim, porque tudo a mesma coisa, né? Então vamos lá, vamos explicar melhor aqui, ó. Quem faz o quê? No caso, o poder legislativo, quem que é o poder legislativo? Aquele pessoal que criam as leis, né? Que são os deputados, né? Ou vamos de baixo para cima, os vereadores no nível municipal, deputados estaduais, deputados federais e os senadores. Esses compõem o nosso poder legislativo. Então, os vereadores, deputados, senadores, eles criam e aprovam leis, tá? Então, é assim que funciona, né? Se você está votando lá numa eleição, você está votando num cara que vai, de alguma forma, procurar atender lacunas, né? Criar leis, né? E, lógico, fazer com que algumas coisas, outras coisas além de criar leis, eles também fazem, né? Mas são eles que criam isso daqui. Aí nós temos logo abaixo o poder executivo. O que é o poder executivo? Né? Então vamos lá, de baixo para cima o prefeito, né, no nível municipal, os governadores no nível estadual e o presidente no nível federal. Então a eles cabem, tem uma medida provisória, é deles também aqui do poder executivo, tá? A lei complementar vai até aqui, né? Então a eles que cabem emitir decretos, tá? Então um governador, um presidente, ele tem atribuição legal para emitir decreto, tá? O que é um decreto? Geralmente, um decreto vem para regulamentar uma lei. Uma lei por si só, ela está ali esperando ser aprovada, regulamentada, né? Então o legislativo cria e vem o executivo e fala, ó, essa lei tá ok, tá tudo certo, esse artigo tá ok, vigora a partir de agora, pá. E eles emitem um decreto, para isso que servem os decretos. Só que os decretos servem também, às vezes, para tapar uns buracos da lei. Que, às vezes a lei não foi muito feliz ali de explicar alguma coisa, aí o cara vai lá e fala, olha, né, de acordo com, né, esse assunto aqui, né, passa a vigorar dessa forma o texto aqui. Né? Então ele pode fazer isso também. Só que um prefeito, um governador, ele não faz lei, né, ele faz decreto. Beleza? Vamos adiante. E aqui embaixo, resolução, portaria, instrução normativa é a administração pública. Quem que é a administração pública? As secretarias, os ministérios, né?
Então a gente tem aí, a título de exemplo, né, resoluções do CONAMA. Quem que é o CONAMA, pessoal? O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, foi criado pela Política Nacional do Meio Ambiente e ele é um colegiado. Ele é um grupo de pessoas da sociedade, do governo e da sociedade civil que juntos formam esse colegiado e juntos eles detalham na forma de resoluções o que a lei previu. Então a lei não é para dizer como que faz tal coisa, ela coloca a regra do jogo. Mas daí para colocar uma lei em prática, a gente precisa de uma resolução, a gente precisa de uma portaria, de uma instrução normativa, né? Tem uma diferença entre elas, a mais importante é a resolução, né? Às vezes a portaria, a instrução normativa é mais um informe ali interno, né? Eles, por exemplo, para nomear um servidor para tal coisa, eles vão lá e emitem uma portaria. Só que às vezes o órgão ambiental, ele precisa instruir, que assim, precisa dizer como colocar uma lei na prática. Ele pode usar a resolução, ele pode usar a instrução normativa. Então, se a gente está falando de licenciamento ambiental, é importante eu conhecer algumas leis, mas se eu quero trabalhar na prática com licenciamento ambiental, eu vou ficar atento aqui, ó. Nesses daqui, ó, porque é aqui que está a regra do jogo do como fazer. Então eu vou atrás desses documentos legais aqui, as resoluções, as portarias e as instruções normativas, né? Às vezes, por exemplo, você tem portarias que juntam várias secretarias, assim, e daí eles precisam definir um assunto, e daí tem as portarias em conjunto, né? Tem, por exemplo, portaria interministerial. O Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério enfim, um outro ministério resolvem explicar alguma coisa do licenciamento ambiental. Eles vão lá e emitem uma portaria interministerial, explicam como é que é para fazer na prática e tal. Então, atenção para esses três de baixo aqui, que aqui está a regra do como fazer, e aqui para cima está a regra do jogo. No caso do licenciamento ambiental, nós temos aqui, que é importante falar, né, a Constituição Federal tem o artigo 225, que é o capítulo que fala de meio ambiente, né? Todo mundo já deve ter ouvido aí falar, né, que é importante, todos têm direito ao bem de uso comum da população, para presentes e futuras gerações aí, né, a qualidade de vida, enfim, o meio ambiente, né, para as presentes e futuras gerações. Só que ninguém presta muita atenção que ele tem alguns parágrafos, alguns incisos lá, né, no artigo 225. E lá um dos incisos fala da obrigatoriedade de avaliação de impacto ambiental para procedimentos, aí, para empreendimentos que causam significativo impacto. Tá? Então, já de antemão, já queria dizer uma coisa para vocês aqui. Tá? O pessoal está falando muito aí que o licenciamento ambiental vai acabar. Porque o projeto de lei novo vai acabar. Não vai mais existir licenciamento ambiental. É mentira. Tá? É mentira. Não é verdade isso. Né? Não caiam nas fake news. Não caiam em notícias só lendo o título da matéria, né? Às vezes você vai lá e, o licenciamento ambiental vai acabar, vai lá e encaminha para o grupo de WhatsApp, lá nem leu a matéria e nem sabe do que está falando. Então tomem cuidado com isso, porque não vai acabar o licenciamento ambiental. Ele está em curso uma mudança, de fato. Tem mudança boa e tem mudança ruim no meio, de fato. Aliás, temos que falar sobre isso também, tem muita coisa aí perigosa em jogo aí, mas nunca vai acabar, porque ele está lá na Constituição Federal. Está previsto na Constituição, não tem como não ter avaliação do impacto ambiental, tá bom? Aí abaixo dele a gente tem a lei, né? Então, a título de exemplo para falar de licenciamento ambiental, não tem como não falar da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi ela, em 1981, que criou o licenciamento ambiental. Tá? Começou nos estados ali e tal, mas assim, no nível federal, quem juntou tudo o que tinha na época é a Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 10º, que fala lá o conceito daí de licenciamento ambiental e fala da obrigatoriedade de ter para os empreendimentos que causam impacto, que causam poluição, que utilizam recurso natural. Né? Daí um exemplo de lei complementar é a 140 de 2011, que fez o quê? Ela regulamentou o artigo 23 da Constituição, né? Que fala da competência dos entes federados para legislar. E no caso do licenciamento ambiental, está lá na Lei Complementar 140 de 2011. Então agora vocês já têm algum materialzinho aí básico para dar uma lida depois. Aí, a título de decreto, né? O decreto que regulamentou a Política Nacional do Meio Ambiente foi aqui,
o 99274, né? E aqui, esse decreto 8437 regulamentou aqui a lei complementar, né? Então, pra vocês verem como né? Você pega lá, digita lá e fala, ó, regulamenta, tal. Às vezes um decreto regulamenta só uma parte da lei, ele não regulamenta a lei inteira, ele fala o inciso tal, o artigo tal. Então, é importante. Resolução, você vai falar de licenciamento ambiental? Estamos falando de licenciamento ambiental federal, tá, pessoal? Importante falar isso, né? E não é porque você está aqui no estado do Paraná ou qualquer outro estado que você não tem que seguir a lei federal. Pelo contrário, né? Você tem que sempre atender a lei federal, a lei estadual e a lei municipal, né? As duas resoluções que tratam de licenciamento ambiental são essas duas. Então anotem, né? Para depois darem uma olhadinha lá. Resolução 1, né? CONAMA 1 de 86 e a 237 de 97. A 1 de 86, ela explica o passo a passo de como que se faz uma avaliação de impacto ambiental, sobretudo do EIA-RIMA. Tá? O EIA-RIMA, se você vai ter interesse, né, do que é exigido, do que se pede dentro de um EIA, tá lá na resolução CONAMA. Ela explica como que faz um EIA-RIMA. Tá? Como eu falei, resolução explica, detalha. Né? Já a resolução 237 é o marco assim, que a gente tem para o licenciamento ambiental. Ele faz várias regras do jogo estão descritas ali, né? Do como se faz licenciamento ambiental, das 3 licenças, da LP, da ILI, da LO, da validade das licenças, da necessidade de renovação, né? E preste atenção que o artifício ilegal, né, o jurídico, que mais importante de licenciamento ambiental no país hoje, né, além da Política Nacional do Meio Ambiente, é a resolução CONAMA 237 de 97. Só que resolução não é lei. E por isso causa ainda muita discussão na justiça aí, sobre diversos processos de licenciamento ambiental, porque não fica muito claro às vezes a regra do jogo, porque não está numa lei. Em termos jurídicos, é uma insegurança jurídica o fato da principal norma ser uma resolução e não uma lei, tá? E é por isso que nós temos o PL 3729. O projeto de lei que trata da Lei Geral de Licenciamento Ambiental visa tapar essa lacuna de que nós não temos uma lei geral de licenciamento ambiental no país. Então, em termos de segurança jurídica, é extremamente importante a aprovação dessa lei. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dela também aqui. Até eu nem sei como é que tá aqui o tempo aí, né? Vai cuidando. Eu tô. Ixi, vou ter que acelerar aqui, porque senão. Temos 7 minutinhos. Oi? Temos uns 7 minutos. 7 minutos? Mas por causa do Google Meet, você diz? Por conta do Google Meet. Não, mas acho que ele tem limite. Olha, normalmente é 1 hora. Bom, ele vai me avisar uns segundos antes se ele for cair, tá? Tá. Daí eu repasso. Aqui, né? Mas tudo bem, né? Agora acabou-se o jurídico aqui, né? Vamos lá. A princípio, são esses aqui, né? Já falei para vocês da política nacional, né? Do nível federal. Mas, se a gente quiser falar agora da regra do jogo do licenciamento ambiental no estado do Paraná, aí vocês vão olhar para a resolução SEMA 107 de 2020. É ali que fala a regra mais atual e aprovada aí do jogo, né? A regra do jogo do licenciamento ambiental no estado do Paraná, tá? Depois, né, eu vou passar para vocês esse link aqui desse painel de legislação ambiental. Eu vou me arriscar e clicar nele aqui, tá? Para ver se vai aparecer para vocês. Mas como a gente está falando de legislação ambiental, esse aqui é um dashboard que o Ministério do Meio Ambiente criou no Power BI e que ele junta várias leis aqui e ele é bem legal, ele é muito bacana e serve de apoio aí para o pessoal que quiser pesquisar sobre lei. Vamos lá, vamos clicar nele para ver se ele vai abrir mesmo lá. Abriu, acho. Hein? Vocês estão vendo? Abriu. Abriu, beleza. Olha aí que legal. Esse é o link que tem. Então, ele é um dashboard, né? Você escolhe o assunto, agenda ambiental, compensação, desenvolvimento rural, educação ambiental. Daí você vem aqui, se quiser, licenciamento ambiental, né? Aí você pode pegar os instrumentos jurídicos, medida provisória, lei e tal, e o ano, daí você quer lá, licenciamento ambiental. Daí ele já filtrou para 108 ali. Eu quero ver o que tem de resolução CONAMA. Aqui, cadê a resolução CONAMA? Aqui, ó. E daí ele vai mostrar aqui embaixo, ó. Daí ele vai correndo,
só que eu não vou conseguir agora, minha câmera está bem na frente aqui, provavelmente, né, atrás está o botãozinho para você entrar nela, daí você entra lá no documento, tá? Então, eu passo esse link para vocês, mas eu queria mostrar, já que a gente está falando de legislação ambiental aqui, essa é uma ferramenta muito bacana para você ver o que está vigente, o que não está, e ele faz uma referência aí se o documento está vigente ou não. Tá? Vamos adiante aqui. Eu vou passar para vocês também o link aqui do texto que está lá. Então, o que é o PL 3729? Já expliquei ali um pouquinho, né, o pano de fundo da história toda, que a gente precisa dessa lei, né? Ele foi aprovado no dia 12 de maio de 2021 na Câmara dos Deputados. No dia 13, ele foi discutido as emendas ali, que foram colocadas pelos pessoal que votou ali, os deputados estaduais, né, deputados todos, e ele foi aprovado na íntegra, seguiu para o Senado. Então esse é o rito, né, processual de como se aprova uma lei, né? A casa ali dos deputados, ela propõe, né, um projeto de lei ali, aí ele vai para votação, daí tendo a maioria ele vai para o Senado vai fazer a discussão e vai ver se está aderente a tudo isso que a gente já falou, Constituição, enfim, tudo mais, daí ele vai para a votação também. Se ele não tiver nenhuma alteração no Senado, ele já vai direto para a sanção presidencial. Se tiver qualquer alteração, ele volta para os casos deputados lá para ter mais uma votação e tal. Daí vai para o presidente, e o presidente ainda pode fazer alguns vetos, né? Então, assim, o caminho desse projeto de lei é esse mais ou menos, tá? Você tem hoje o projeto sendo discutido no Senado. Então, assim, primeiro de tudo que o projeto não está aprovado. Então, não dá para falar que o licenciamento ambiental já acabou, né? Mas, curto espaço de tempo aqui, né, Nayara? Eu vou apontar aqui o que eu julgo que deve ser prestado atenção, porque de fato rolou um negócio meio estranho aí, né? Porque no caso do PL 3729, ele vinha sendo discutido de forma ampla, até com a sociedade. O último relator, o deputado Kim Kataguiri, ele fez um trabalho com várias audiências. Se vocês quiserem assistir, tem audiência no canal no YouTube, lá em vários lugares, é bem bacana, bem interessante. Tudo isso aconteceu em 18, 19 ali. E ele chegou a fazer 4 versões do texto e em nenhum momento ele conseguiu chegar numa versão final ali pronta para ir para a votação, né? Ele chegou assim na quarta versão. A quarta versão foi a última dele. Só que daí entrou pandemia, aí atrasou o negócio e não foi e tal. De repente tiraram ele da relatoria. Ele não era mais o relator e o deputado Neri Geller assumiu o documento, ali, a relatoria, e ele fez um texto substitutivo e disse que fez discussão com a sociedade. De fato, alguma coisinha ele fez, mas vários itens que ele tirou e vários que ele pôs não teve discussão. Então, aí cabe um ponto de atenção bem grave, né? Porque ele não teve discussão sobre 2 artigos que são dos mais polêmicos, que falam das dispensas de licenciamento ambiental. Nossa, vai dispensar de licenciamento ambiental, agora não... Meu, já tem dispensa de licenciamento ambiental, isso já acontece nos estados, isso não é novidade, calma. O que ele está colocando, que é um pouquinho crítico, assim, é que para algumas atividades ele deu brecha, principalmente para frente do agronegócio, né, que dispensa todas as atividades do agronegócio de licenciamento ambiental. Tá, eu até concordo que algumas dali talvez não precisassem, né, mas é que ele colocou é que o CAR tem potencial ali, tem papel de licença, né, e todo mundo, talvez, não sei se o pessoal já sabe aí, mas o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele é só um cadastro ambiental rural, ele não é uma licença. Ele é um ato deliberativo ali, você mesmo faz, você cadastra, você registra, né? E ele está colocando no teor da lei ali que aquilo ali valeria como uma licença. Então, isentando várias outras atividades de, eventualmente, uma licença. Eu, particularmente, acho que poderia ser simplificado, sim, poderia ser desburocratizado, sim, mas sem dispensar, mas simplificando às vezes o processo, tá? Então chama atenção isso daí. Diga. Aproveitando o seu embalo aí, semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, a turma que vai ter um treinamento de como fazer CAR. Opa, que beleza!
Que legal. Também vai ser convidado todo Importantíssimo. mundo que tiver interesse. Importantíssimo, Nayara, importantíssimo, pessoal. Ele é assim, vou já dar a dica para vocês aí que vão entrar no mercado logo logo. O CAR, ele é obrigatoriedade, né? Ele é obrigatório, ali o Código Florestal obriga, né? Embora aí era para ter dezembro de 2020 ter sido data limite, mas eles estão prorrogando, já foi para 2022, isso daí já está em discussão lá, um projeto de lei que joga para dezembro de 2022 e tal. Mas quem fizer ele, né, para qualquer tipo de atividade que você vai fazer na sequência, se você precisa abrir uma área, fazer alguma supressão, fazer qualquer coisa, você precisa do CAR, né? E o CAR, ele é um mapa de uso do solo da propriedade. Então, assim, importantíssimo. Só que ele não, né, se vocês forem trabalhar, vocês têm que usar o CAR como uma porta de entrada para vários outros serviços que vocês vão prestar na propriedade. Por quê? Porque ele é o mapa onde você vai ver o potencial da propriedade ali, onde que estão as potencialidades, onde que estão as fragilidades, onde que você precisa recuperar, onde que não precisa, né? Então, assim, fazer um trabalho de CAR é só o começo, pessoal, tá? Então, já peguem isso, dica aí, que com o CAR vocês vão ter um pé dentro da propriedade, né? E depois vocês vão poder desenvolver vários outros trabalhos aí, tá bom? Que mais? O PL 3729, ele traz uma discussão bem assim acalorada aí, né, um debate sobre uma licença chamada LAC, Licença por Adesão e Compromisso. Tá? Mas ele não é novidade. Os estados já fazem também, vários estados já têm a LAC, né? E a crítica que se faz é que é um autolicenciamento, tá? Mas não é bem um autolicenciamento porque tem umas regrinhas mínimas ali, mas é algo para simplificar e para desburocratizar. De fato, acho bem importante, bem interessante, só que para empreendimentos de baixo impacto, tá? Para bem baixo impacto. No texto, ele colocou para aqueles que não é de significativo. Então ele causou um problema aí na discussão, porque ele jogou que os médio impacto poderão ser licenciados por LAC. Discussão totalmente desnecessária, porque daí não cabe mesmo, né? A LAC ela é interessante para os de baixo impacto, tá? O texto foi com essa brecha aí de que talvez os médios acabem entrando também, né? Mas daí isso não é uma dispensa, tá? Isso daí assim, é uma forma de você fazer o pedido dentro de um sistema lá do órgão ambiental e que vai sair quase que automático ou em 24 horas ali uma autorização. Só que você tem que alimentar aquele sistema com várias informações, além de colocar uma ART, né? Então tem um responsável por aquelas informações ali, tá? E de fato alguns estados estão usando já, tem um potencial muito bom, mas é preciso tomar cuidado porque para algumas atividades que o texto ali colocou, que seria de médio impacto, particularmente eu acho que seria um tiro no pé. Tomara que o Senado corrija isso daí, né? Enfim, tem bastante coisa. Eu vou deixar aqui para vocês só também fazer um clique bem rápido. Esse link eu vou deixar com a Nayara também para vocês darem uma olhada qual que é o texto que foi para aprovar, que foi para aprovação e que está lá para o Senado analisar, né? Que ele tem toda uma introdução aqui no começo e daí ele chega lá em determinado momento aqui e fala... Só um minutinho... só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui um computador que está desse lado do cá. Deixa eu passar para cá. Uma tomada. Aqui. Este daqui. Aqui. Ups. Joia. Esse texto aqui, pessoal, eu recomendo a leitura. Tá? Para se você quiser entrar na discussão do que está em jogo com o novo projeto de lei da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aqui ó, na página 21 que ele começa o texto na prática, tá? O artigo 21. Antes disso é um texto do deputado, do relator, falando do porquê, da importância, tal. Mas é aqui na página 21. Tá? Então vale a pena, daí depois vocês vão ver lá o artigo 8º, artigo 9º, que fala das dispensas, né? Um bem grave também que ele colocou que as estações de tratamento de esgoto estariam dispensadas de licenciamento e de outorga. Então isso gravíssimo, assim, um erro grave aí, eu acho, na minha opinião aqui, falando bem, porque ele tirou, né, imagine, para você implantar, construir estação de tratamento de esgoto e depois lançar isso, os efluentes, ele tirou qualquer obrigatoriedade de licença e de outorga, né? Então, também eu acho bem arriscado isso daí. Mas vamos adiante.
Tá quase acabando até, né? Eu acho que vai dar tempo aqui. Eu queria trazer isso aqui para o pessoal entender, né? Porque em cada momento, em todos os momentos do licenciamento ambiental, a gente vai usar a lei, a gente vai usar a legislação, né? Então, como é que funciona o licenciamento ambiental na prática? Tem três etapas que precisam ocorrer. Essas etapas é o que a gente chama de rito processual. Numa primeira etapa, quando você está falando em situação onde o empreendimento não existe, quando você vai construir alguma coisa, tá? Você vai ter que fazer um estudo ambiental. Vai ter que propor ali algum documento que faça, que você analise o que vai ser impactado, né? De que forma que você vai mitigar esses impactos, né? E tudo isso tem resolução, descrição de como você fazer algumas coisas. Por exemplo, a qualidade da água, eu preciso atender a resolução CONAMA, que fala exatamente dos níveis que dizem se a qualidade da água está aceitável ou não. Então, eu preciso fazer um estudo usando como base alguns documentos da lei. Tá? Preciso, importantíssimo conhecer a lei, nesse caso, para você poder ir a campo, às vezes. Tá? Então, fase inicial, estudou, tirou a licença. Daí, apresentou no órgão. Depois entra uma fase que eu chamo de obtenção de licenças, onde o órgão ambiental fala, beleza, esse estudo tá bom, mas agora você vai detalhar ele. Daí você apresenta um relatório, né? Acho que até se eu precisar postar para frente aqui, vai ficar melhor de explicar. Aqui, essa fase aqui, ó, se for um impacto grande, o que eu vou fazer? Vou fazer um EIA, né? Então, o pessoal que está começando aí, que vai começar no mercado de trabalho, nem se preocupe muito em entender como faz um EIA, porque o EIA, quer dizer, se preocupe em entender, mas sim, tipo, vocês não vão pegar para fazer um EIA no primeiro ano de emprego, porque ele é extremamente complexo, né? Ele é extremamente caro, né? E você faz com uma equipe enorme. É importante conhecer, tem gente, eu particularmente comecei a trabalhar com EIA, né? Analisando documentos de EIAs, né? Mas muita gente acaba entrando em empresas para trabalhar com EIA. Agora, se você for um empreendedor e quiser começar a empreender, você vai começar pelos mais simples, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Você vai começar pelos relatórios de controle ambiental, os relatórios mais simplificados ali, que você mesmo pode compor uma equipe ali e tem ali atribuição e capacidade para fazer, né? Aí, vai pegando experiência, de quem sabe um dia você vai fazer um RAS, que é um relatório ambiental simplificado para médio impacto já, até o dia de poder, quem sabe, aí tocar um EIA sozinho, né? O EIA, assim, são realmente projetos bem complexos, assim, e volumes enormes, né? Pra vocês terem uma ideia, só da usina hidrelétrica lá eram 8 volumes, de mais de 300 páginas cada volume, né? Com uma equipe, mais de 10 milhões de reais custou só o EIA de uma usina hidrelétrica, né? Então, assim, realmente é um trabalho de vários anos de estudo, de vários anos de coleta de dados, né? Importante conhecer, mas foquem nos menores, porque é ali que vocês vão começar no mercado de trabalho, beleza, pessoal? No como, né? Digo, no como fazer. Aí vocês vão ver aqui a parte de licença, né? Apresentou o EIA, aí o órgão analisa, tal, daí ele vai dar umas pendências, apresente mais isso, faltou aquilo, não sei o quê. Daí o órgão ambiental, daí você vai apresentar um documento que vai detalhar os programas. No caso de EIA-RIMA, é um PBA, Projeto Básico Ambiental. Eu nem vou falar muito aqui das siglas aqui, porque vai só misturar a cabeça de vocês. Só queria que vocês entendessem que existe essa sequência, tá? Depois que tirou as últimas licenças, eu vou sempre estar monitorando os impactos. Então, aqui vou dar uma dica para vocês aí que querem começar a trabalhar com consultoria. Às vezes, começar pelo simples, como eu falei, você pode também começar trabalhando na renovação de licenças, né? Porque de tempo em tempo uma licença de operação ela acaba a sua vigência e precisa apresentar os estudos, precisa renovar essa licença. Então, tá aí um outro grande foco de atuação na área de licenciamento ambiental, é trabalhar com renovação de licença de operação de alguns empreendimentos. Beleza? Pessoal, último slide praticamente, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção aqui, por mais difícil que possa ser, mas para quem está se formando aí, criar esse sentimento de autoconfiança, tá? Ele é, assim, primordial para você realmente começar a trabalhar dentro do licenciamento ambiental, enfim, no mercado de trabalho como um todo, né? Ousadia no sentido de você
primeiro, você vai tendo autoconfiança, daí você vai ter que ir atrás de serviço, você vai ter que talvez prospectar serviço, você vai ter que ser ousado a ponto de, nos primeiros serviços, falar que você sabe fazer. Isso aconteceu comigo, né? Eu precisava de fazer um primeiro serviço meu na consultoria lá, né? Bem no comecinho lá, e você sabe fazer, era Sysleg, né? Lembra? Não era, né? Era reserva legal, tinha que fazer um Sysleg lá, né? Eu sei fazer, pode deixar. Eu não sabia, eu sabia mais ou menos, assim, né? Daí eu fiz o quê? Eu chamei um cara que mexia com o mapa, né? Fizemos uma equipezinha ali, fomos juntos, fomos fazendo. Ousadia para tocar o serviço, era uma coisa simples, né? E fizemos, e pronto, comecei, né? Não ter medo de errar, ele é, assim, essencial. Eu vejo isso, tem muita gente que segue o meu trabalho, né? Acompanha o projeto de formação ambiental, e eu recebo muitos comentários, né? Eu tenho medo de errar, medo de não saber, medo de até de colocar o meu CREA, né? O meu conselho de classe aí na reta, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, no licenciamento ambiental, não existe esse negócio assim, tipo, de você protocolou um negócio no órgão ambiental, tá errado, você se ferrou, você vai ser processado, né? Isso não existe. O que acontece? O órgão ambiental vai emitir um documento falando, ó, tá errado, corrija. É isso. Tá? Então não precisa ter medo de errar. Lógico que você vai fazer o máximo para fazer um belo de um trabalho na hora de protocolar o documento, né? Mas assim, prorrogar, ficar protelando, ficar, né, procrastinando ali porque o negócio não está perfeito, não, gente, vai fazendo e vai arrumando ali, pede para as pessoas revisarem, né? Tem que aprender a correr atrás de trabalho e de serviço, tá? Até de vez em quando eu faço uns eventos gratuitos aí para o pessoal aprender também, né? Que eu acho bem legal. E eu mostro como é que faz essa prospecção. Então, tipo, você não vai fazer um perfil no Instagram e falar que você faz licenciamento e esperar os caras virem entrar em contato com você. Entendeu? Não é assim que você faz. Né? Para o cara vir atrás é porque você já tem alguma certa experiência. Né? Agora, o que você pode fazer? Você pode ir atrás de licenças que estão vencendo. Como? Eu vou no site do órgão. Eu acho licença lá. Outra dica que dá para correr atrás. Tem gente que recebe auto de infração ambiental, né? Tem muitos proprietários que estão com auto de infração ambiental. Eles cometeram alguma coisa errada ali que o órgão ambiental foi lá e pá, multou eles. E eles precisam se defender. E para muitos casos, mas muitos casos, eu tenho assim, eu vi um dado esses dias que assim, de todos os crimes ambientais que existem e que correm aí no país, disparado, mais de 50% é crime contra a flora. Qual que é o principal crime contra a flora? Desmatamento ilegal, corte ilegal e queimada, né? Quem faz isso, e é muito comum a gente ter aí no Brasil afora, né, ocorrendo isso, o cara ele recebe um auto de infração e recebe uma medida que ele tem que apresentar. O que ele tem que fazer se ele for, né, receber um auto de infração? Um PRAD, um plano de recuperação de áreas degradadas. Tá aí uma grande área de atuação também, atender autos de infrações de quem está aí precisando se defender, né? Enfim, tem várias outras dicas aí, mas basicamente eu daria essa para vocês, né? Renovações de licenças, autos de infrações. Pessoal, aprenda com quem tem mais experiência. É uma coisa que, assim, né, acho que é para a vida isso, né? Mas às vezes a gente esquece um pouco. Então, assim, se você tem uma área de atuação, eu gosto de determinada área. Hoje em dia, com as redes sociais, você entra em contato com a pessoa direto, sabe? Você entra em contato no direct do Instagram do cara, no WhatsApp do cara e pede dica e vai. Quem não ama não chora, né? Quem não chora não ama, né? Então você precisa ir atrás das pessoas que têm mais experiência e às vezes você vai se deparar com situações onde o cara lá está experiente, mas ele é aberto a dividir alguma coisa com você. Então, cola nesses caras, né? E às vezes você vai pegar o serviço e vai chamar alguém que tem experiência para fazer. Às vezes você pode fazer isso também. O primeiro serviço pode ser pegando o trabalho com alguém que saiba fazer. Daí você faz junto e aprende. O próximo você já pode fazer daí, né? E sempre continuar estudando, se informando, se capacitando. A gente nunca acaba, né, de estudar.
E para quem tiver depois mais, né, curiosidade, interesse, no Formação Ambiental a gente tem uma mentoria que a gente está sempre atrás de novas informações e com um grupo, um network bem bacana. Então, o meu objetivo é esse, é tornar as pessoas aí sempre atuantes aí, né? E aí, Nayara, será que a gente conseguiu atingir aí o nosso objetivo? Sim, Joaquim, eu ia agradecer imensamente essa tua última fala com relação à formação. É vital isso, é vital fazer com que os alunos tenham essa autoconfiança e que vão buscar. Quando você estava falando, eu estava lembrando do primeiro serviço que eu prestei. E o primeiro serviço que eu prestei foi com você. É mesmo? A gente fez um inventário florestal lá na Amazônia. Na Amazônia, lá na Floresta Negra. Floresta Negra. É verdade. E a gente fomos de bicicleta para a área para fazer inventário, porque não tinha carro, não tinha nada, mas a gente queria fazer. Na Floresta Negra lá, e era um inventário que a gente estava coletando dados de nada mais, nada menos, uns 150 anos de inventário florestal já, né? A gente era um dos que estava coletando um inventário que já vinha de 150 anos atrás. Impressionante. Exatamente. Foi um dos primeiros serviços que eu fiz, foi contigo. E nós não tínhamos recurso e dava-se um jeito, né? Era a questão do que você falou aqui, autoconfiança, ousadia. Tinha medo? Tinha. Questão da barreira da língua, outro país, prestando serviço em outro país, tá os brasileiros enfiando a cara lá e indo, né? É verdade. Deixa eu voltar aqui você aqui. Aí. Que legal. Mas você estava falando, eu estava lembrando aqui do meu primeiro que você estava junto. Você pediu para eu te lembrar, para você fazer uma divulgaçãozinha agora no final. Bem lembrado. Só que agora eu acho que eu vou precisar até de uma colinha tua, porque tem umas datas específicas aí. Mas o pessoal que quiser, eu vou fazer um curso, eu vou ministrar um curso online ao vivo, né? Mas é online. Nos dias de julho 20... Quando que é, Nayara? Me ajuda aqui. Tô conferindo. Deixa eu ver aqui. Tá na tela aí também? Aqui, essa semana aqui, não é? De 26 dia 20... a 29? Isso. 26, 27, dias, 28 e 29. São 4 dias de 26 a 29 de julho. Nós vamos fazer uma imersão num trabalho com licenciamento ambiental. Por que uma imersão? Porque vai das 7 da noite às 11 da noite. 7, 8, 9, 10, 11, são 4 horas ali que a gente vai passar por tudo. Passar por todas as áreas, por tudo como é que faz para trabalhar o documento. E eu também, né, estou desenvolvendo aí algumas técnicas práticas de como fazer trabalho prático EAD, né? Então vai ter trabalho prático também aí para o pessoal. Aí eu vou pedir até um auxílio seu depois para divulgar o link, porque o link, ele direciona, vai ser a PUC que vai oferecer no caso, né? Mas daí eu falei com o pessoal também, né? Até depois conversei contigo também, sim, aberto para a comunidade, né, Nayara? Então, aberto para a comunidade. O pessoal que estiver interessado aí vai ter um preço bem acessível, né, para estudante, no caso, comparado aí os preços de cursos que tem aí no mercado também, e comparado também com a situação e com a carga horária, né? São 4 horas intensas. Então, legal, vai ser bem maneiro aí, final de julho, não sei se o pessoal vai estar em aula, vai estar em férias aí. Mais ou menos. Ainda vão estar terminando as disciplinas. Deixa eu só finalizar aqui, Nayara, que eu tinha colocado então uma mensagem final, né? O embasamento jurídico é um dos tripés para trabalhar com licenciamento ambiental. E eu deixo aqui, para quem quiser, né, os meus contatos, tá? Fiquem à vontade aí de entrar em contato no e-mail, né, joaquim@formaçãoambiental.com.br, tem o WhatsApp ali, tem o Instagram, formacal.ambiental.joaquim, tudo minúsculo, né, Joaquim com CH, e o site, né, o site tem bastante informação lá também. Agora eu encerrei, agora a gente pode voltar para a tela aqui e parar a apresentação aqui. Então, Joaquim, eu queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade e vir conversar aqui com os meus alunos, dar uma palhinha, falar um pouco sobre licenciamento ambiental, para eles terem também um outro viés, para não ficarem só me ouvindo falar sobre legislação. Legal. É bom que eles escutem outros profissionais que estão no mercado, para saber também possibilidades e a importância de se conhecer a legislação
e como aplicá-la no dia a dia. Desde coisas simples, como você mencionou sobre a questão do esgoto, até algo mais complicado, ou melhor, mais complexo, né? Vamos dizer assim, não complicado, mas complexo, como talvez a instalação de uma usina hidrelétrica. Isso mesmo. E tem perguntas aí, eu não sei se o pessoal fez perguntas e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou parar a gravação, mas a gente segue aqui mais um pouquinho, né? Se precisar aqui, eu acho que fica à vontade aí. Nossa, eu acho que às vezes perguntas assim de um pode atender a várias pessoas, né? Então, pessoal, aproveitando os últimos